Turminha, vamos lá para análise do texto que vocês leram no dia 9. O texto que vocês leram falavam de um brinquedo, né? Que era o patins. Falava de um tipo de patins. Então, se você fala de alguma coisa, tentando convencer o leitor bem detalhado desse produto, você está fazendo resumo desse produto de maneira crítica, uma resenha crítica sobre o brinquedo patins. Então, a primeira coisa observada no texto é que ele traz todos os dados de como esse patins, esse certo modelo, ele foi analisado. A bota interna, presilho, cardaço, a base, as rodas, o rolamento e os parafusos, conforme foi observado com os fabricantes. Lembrando que esse patins é um patins de brinquedo, porque o patins profissional ele é bem mais duradouro. Esses dados foi disponibilizado nesse site e ele teve algumas alterações, né? Ele foi adaptado. Analisando a configuração desse modelo de patins, que é o patins infantil, determinado modelo, ó, não são todos os patins, é esse modelo. Observou-se que a bota normalmente não é feita de um plástico muito resistente, ou seja, que o texto está falando que o plástico ele é ruim. Com o tempo pode haver rachaduras e desgaste, ou seja, pode ir acabando aos poucos, estragando ao pouco. A linear, que é a bota interna, né? Ela não é muito bem acolchoada. O que é acolchoada? É macia, é muito fofinha, né? Ela não é muito acolchoada, ela não é aconchegante para os pés. E pode causar o quê? Machucar os pés, causar machucados nos pés da criança. As presilhas, que é aqueles prendedorzinhos que prende, esse patins que foi trabalhado, também o material é plástico e com a ação do tempo pode quebrar facilmente, ou seja, não é um plástico muito bom. E as crianças que têm pé muito pequeno ou pezinho fininho, o ajuste não é muito legal, ou seja, aquela presilhazinha que fica no brinquedo não fica bem preso, ou seja, o pé fica frouxo é que fica livre, fica solto dentro da bota. E como não possui cardaço, como o do tênis, também não tem como ajustar. O pé não vai ficar totalmente preso no patins. Porque tem patins que além dessas presilhazinhas aqui, pessoal, ele tem um cardaço que ele amarra, ele fica mais firme. A base, por ter material plástico, que é a base da estrutura do patins, onde que fica aqui, ó, as rodinhas, também não é muito resistente. E se a criança for um pouco mais pesada, poderá entortá-lo, ou seja, pode causar aí uma deformidade no brinquedo e prejudicar a pisada da criança. Com a ação do tempo, poderá apresentar rachaduras. Olha o perigo desse brinquedo quebrar e estragar. As rodas, por não serem de poliuretano, que é um plástico mais duro, um plástico mais resistente, que é envolto, ele é parecendo um silicone mais grosso, ele não desliza como deveria, ou seja, não tem aquela facilidade no andar. Então, elas são muito duras, a desse brinquedo analisado. E por ser mais duras as rodas, elas travam na hora da patinação, dificultando a patinação fluida. O que é patinação fluida? É aquela patinação gostosa, que tem uma dinâmica, que você patina com facilidade. Os patins de brinquedo têm um visual alegre, apesar de ter esses probleminhas, né, que não ser muito resistente, são alegres. Pois são vendidos em várias cores, podem ter alguns até coloridos. E o valor também, por não ter os materiais melhores, são os materiais mais fracos, o preço, né, pelos materiais que são feitos é mais acessível. O que é acessível? É mais barato. Mas na hora de comprar, o escritor dessa resenha fala, ó, deve-se analisar a estrutura para ver se compensa. Às vezes compra-se um brinquedo mais em conta e o brinquedo ele não dura tanto e quebra com facilidade, então não será um bom negócio. Então vocês podem observar que nessa resenha crítica, ele fala do brinquedo patins. Você observa que é uma resenha por quê? Porque ele apresenta, ó, o título, ele apresenta a estrutura em prosa, tá vendo? Com parágrafos, começa lá no comecinho da linha e termina ao final dela. Ele tem aqui uma descrição ao começo, que pode haver, né, uma vez que uma resenha ela pode ter essas pontuações. Então, por ter essas pontuações, já distancia um pouco
da nossa outra forma de texto, que foi a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, desculpa, a dissertação argumentativa, ela costuma ser o título e já vamos direto para a prosa, né? O texto em prosa. Aqui não, ele já fez a descrição do material, né, que são feitos esses patins, para poder dar introdução do texto, para que possa ter essa compreensão melhor desse brinquedo. E o que vocês acham desse brinquedo? Esse brinquedo, no texto, ele defendeu ou não? Ele achou que esse brinquedo ele é útil, é bom para ser comprado ou não? Levando em conta, pessoal, que eles não estão, nesse texto, né, nessa resenha crítica, não está generalizando, não está falando de todos os patins. Está falando de um patins específico. Né? Eles pegaram um tipo de patins e analisaram, tá vendo? Que eles fazem, ó, a maioria dos fabricantes pesquisados não informa a característica técnica desse item, ou seja, daquele item específico, desse patins específico que foi analisado. Ele não colocou o nome do patins, né, que ele analisou, mas observe-se que ele não gostou muito do brinquedo. É claro que a resenha crítica, ela realmente veio colocando parecer negativo pro brinquedo, esse brinquedo analisado. Existem outros brinquedos que sejam patins de boa qualidade? Sim. Então até que no final ele fala, ó, que esse que ele analisou tem um valor mais acessível. Ou seja, ele analisou um patins barato. Apesar que se deve analisar se a estrutura compensa. Ou seja, se a estrutura compensa, ele deu a entender que existem outros patins, brinquedo, né, patins, que tenham um preço menos acessível, mas que a estrutura seja melhor. Certinho? Então fica claro que ele está descrevendo sobre o material e que ele realmente faz críticas negativas e não positivas sobre esse determinado brinquedo, e que pede realmente o leitor para comprar outro patins, um que compense mais na estrutura do que este analisado. Certinho? E eu quero ver todo mundo aí gravando um áudio bacana, falando o que entendeu, o que achou interessante no texto. Beijão a todos!